Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre a minha experiência na entrevista, na prova do ITEP e algumas dicas aí de inglês que eu vou dar pra você. Quando eu marquei o ITEP, eu já marquei a entrevista e o teste psicológico junto com a minha agente de Florianópolis. O que acontece? Deu alguns problemas no meu computador, então meu computador ele não estava reconhecendo o áudio para fazer a prova do ITEP. Mas eu vou falar passo a passo de como é que foi. Eu tenho tudo anotadinho aqui para não esquecer. Aí na entrevista foi todo em inglês. Ela perguntou se eu já estava preparada pra gente fazer. Eu falei que sim. E aí ela fez algumas perguntas. Eu vou falar pra vocês aí e vocês podem dar uma anotada. Sobre o meu inglês. Ela começou a perguntar assim: qual nível de inglês é o seu? Se eu estava preparada para fazer o intercâmbio. Quais são minhas experiências com crianças? Que atividades eu fazia com essas crianças? Por que eu quero ser au pair? Quais são os meus objetivos para ser au pair? O que vai me ajudar no futuro sendo au pair? Então, o que eu vou trazer comigo de volta ao Brasil para ser au pair? Como será a minha rotina? Como eu imagino que vai ser minha rotina? E como é a minha rotina aqui no Brasil? Se eu trabalho, se eu estudo, o que eu faço dentro de casa? Quais são as atividades que eu faço dentro de casa? Se eu limpo meu quarto, se eu limpo a cozinha, se eu cozinho, se eu passo um aspirador, se eu varro a casa, se eu tiro o pó. Então ela foi perguntando várias coisas que poderiam ser feitas em casa e se eu fazia isso ou não. O que eu farei no meu tempo livre nos Estados Unidos e o que eu faço no meu tempo livre aqui no Brasil. Também perguntou sobre a questão de dirigir e quanto tempo que eu tenho a carteira, quais são minhas experiências na direção, se eu me sinto confortável e confiável para dirigir com crianças e se tá tudo bem dirigir nos Estados Unidos, o que eu achava sobre isso. Também perguntou sobre os meus hobbies, perguntou onde nasci e onde eu vivo, perguntou sobre a minha família, para falar sobre a minha família, com quem eu moro, se eu tenho irmãos ou não tenho irmãos. Também perguntou se a minha família e meus amigos me apoiam nessa decisão. Caso eu trabalhava, né? Então perguntaram mais sobre o meu trabalho, o que eu fazia, qual era a minha profissão nesse trabalho. Se tu estuda, eles vão perguntar provavelmente o que tu estuda, em que semestre que tu tá, enfim, vão explorar mais essa parte do estudo. Perguntaram também sobre minhas condições médicas. Na época eu namorava, então eles perguntaram sobre meu namorado, o que ele faz, se ele me apoia, e pedindo para eu me descrever em relação a qualidades, a defeitos, e tudo isso em inglês, tá, gente? Eu acho que demorou uns 40 minutos, pergunta e resposta. Tudo que eu falava, ela estava anotando, porque eu acredito que ela envia para a Apia de São Paulo, enfim, ou para Londres, todas as minhas respostas. Depois dessa entrevista, então, a gente tentou fazer o ITEP, não deu muito certo, a gente marcou para outro dia. O teste psicológico, eu digo que é a parte mais fácil, mais tranquila. Ela é toda em português, tá? E são 185 questões. Todos falam que tem tempo. Eu não vi nenhum cuidador de tempo na aba, tá, do teste. Não achei, procurei, não achei. Mas o tempo que eles estavam falando, as outras meninas, né, que disseram que tinha esse tempo, eu fiquei dentro desse tempo. Então, tá tudo certo. O que acontece? Ele é um teste comum psicológico, mas aqui vai algumas dicas. Prestar muita atenção nas perguntas, não fazer de forma muito apressada, muito afobado, porque isso pode dar algum problema. Por exemplo, tinha uma pergunta assim: você gosta mais de ler livros ou admirar prédios? Aí, por exemplo, você marca: gosto de ler livros. Legal. Mas essa foi a primeira pergunta. Lá na 23ª pergunta, eles perguntam se você seria professor de literatura ou você seria um arquiteto.
Se você disser que você seria um arquiteto, isso já vai ser contra o que você disse lá atrás, que foi a primeira pergunta, que você gosta mais de quê? Ler livros. Então, não faz muito sentido. Você precisa ter uma linha de raciocínio e concordar com todas as perguntas. Não sei, nunca foi falado algo de reprovação nesse teste, tá? Então, não soube nada sobre isso. Eu acredito que a entrevista e o ITEP, sim, ele é caráter eliminatório, mas o teste psicológico, não. E no teste psicológico, no finalzinho, que é uma coisa que ninguém nunca tinha falado, pelo menos eu não ouvi, é uma questão de lógica. O que acontece nessa lógica? É algumas perguntas. Aí tu fala assim, meu Deus, mas eu não sou boa em matemática. Gente, fiquem tranquilos, não é nada sobre isso. Mas é, por exemplo, assim, ó. Eu tenho uma sequência de letras. A, C, E. E aí eles perguntam qual é a próxima letra. Eles põem as alternativas. É só você responder qual é a próxima. É uma lógica. Então eu peguei um papel e tá tudo bem. Pegar um papel, anota. Olha, A, né, C, e assim vai indo. E você vê qual é a próxima. Também tinha de número. Por exemplo, eu tenho -1, 0 e 1. E 2. Qual é o próximo número? Se você vê que é uma sequência, 3. E, sabe? Então, são uma questões de lógica. Eu acho muito importante esse aí anotar e prestar muita atenção. Mas não fica nervoso. É uma lógica mais tranquila. Então, é só botar no papel e tentar pensar um pouquinho e conseguir responder. E tá tudo bem também se não conseguir, isso acontece. Depois disso, eu fiz a prova do ITEP. E eu vou dizer assim, eu me preparei bastante para essa prova do ITEP. O speaking e o listening. Listening eu estudei bastante. Tem arquivos no grupão do Facebook com ele, então eu traduzi, eu pesquisei mais. Eu realmente li, reli, né, para botar na minha cabeça os tipos de problemas, os tipos de conversa que poderia ser. De todos os áudios só caiu 3. 3 igual do documento ali que tinha no grupão do Facebook. Mas a do speaking tem uma coisinha. A do speaking, gente, eu fiquei muito nervosa, tá? E só fale. Só fale. A dica é, fala no tempo que ele tá te colocando ali. Não fique parado, esperando acabar o tempo. Fala, vai dialogando. Às vezes parece que pra ti não tá fazendo sentido, mas precisa falar no tempo inteiro. Então ele fez uma pergunta, você responde. Agora, cuidado nessa prova do ITEP, que é o que mais me atrapalhou. E por mais que eu tenha me preparado, eu tenha simulado esse processo, porque eu fiz uma simulação dessa prova, eu me atrapalhei muito com o tempo. Eu fiquei muito apreensiva. O tempo tava correndo e eu fiquei com muito medo. Eu não consegui responder, acho que foi 2 questões do listening, não cheguei nem a ouvir, justamente porque o meu tempo tinha acabado. E eu estava muito nervosa. Eu tenho certeza que eu teria tirado uma nota muito maior do que eu tirei, justamente porque eu pequei nessa questão do tempo. Então, não fiquem olhando o tempo. Ouviu, responde. Ouviu, responde. Não fica olhando porque isso atrapalha muito e me atrapalhou demais. Agora vamos para as dicas de inglês. Você não tem o inglês? Você tem o inglês básico. Estude. Tá, mas por onde que eu estudo? Por onde eu começo? Vamos lá. A maioria das pessoas falam vídeos no YouTube. Gente, ajuda muito. Só que eu ouvi um pouquinho de inglês e já tava morrendo de dor de cabeça. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma série em inglês, Netflix, e botei ela e comecei a assistir. São diálogos mais leves, mais tranquilos, coisas do dia a dia, e começou a ser mais normal do que eu imaginava. Então, faz falta não assistir hoje essa série em inglês. Eu já acho um pouco mais estranho ver em português essa série. Pra mim não faz muito sentido. É porque eu já tô acostumada com a fala das pessoas e com a voz das pessoas. Então, é importante você botar algo que você queira, você goste de estudar e inglês. Tá. Agora, eu fico só na gramática? Gente, não fiquem só na gramática. A gramática é importante, mas se você tem dúvida, se você tem alguma palavra que você esqueceu, pesquise.
não tem problema nenhum, mas não fique focado nisso. Por quê? Porque é muito mais listening e speaking do que writing, sabe? Não é muita escrita. Então foquem no ouvir. Quanto mais vocês colocar para dentro essa parte do inglês, mais vocês vão conseguir fluir para a parte de fora. Então é muito importante. Mas eu tive grandes ajudas, tá? Eu não consegui nada sozinha. Eu tive, então, durante praticamente o meu ano inteiro, curso de inglês, uma vez por semana que eu contratei. Também tive lá atrás, né, como se fosse um parâmetro inicial, assim, do que é o intercâmbio de au pair. E também tive que a chave, uma mentoria para fazer, então, essa prova do ITEP e a entrevista, um preparatório. Foi fundamental. Gente, são 3 professoras maravilhosas, eu recomendo. Eu vou deixar aqui na descrição o contato delas. Muitas meninas fazem com elas têm, por exemplo, essa que eu faço durante o ano inteiro, elas também não tem só de individual, elas têm grupo também, preparatório. Então, às vezes você não quer fazer individual, quer fazer em grupo, porque às vezes pode ser um pouco mais barato, faça. Ou quer fazer individual porque você se sente mais confortável, faça também, como tu se sentir melhor. Eu só acho que a gente não pode ficar parado, sabe? É muito difícil, eu posso dizer assim, pra quem me conhece sabe que a minha grande limitação sempre foi o inglês. Por mais que eu tivesse estudado, não me sentia preparada e realmente eu não estava preparada. Então eu investi em inglês, mas se você não tem como investir, mais uma vez eu digo, procure informações são gratuitas por aí. Procura livros na biblioteca, séries Netflix. Não tem acesso a Netflix, tem no YouTube algumas coisas. Procure um tema que você goste. Eu gosto de decoração de casa. Procure decoração de casa, mas vídeos, canais americanos, pra te já começar a se acostumar, sabe? Eu gosto de séries, desenhos infantis. Ótimo, é melhor ainda para aprender linguagem infantil, começa já a captar isso, sabe? Então, tu tentar buscar a melhor forma para você aprender, independente de qual forma seja. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu quero poder ajudar vocês. Ative o sininho, compartilhe, curta esse vídeo. Se inscreva no canal para você ter acesso a mais vídeos como esse. Agradeço muito vocês estarem assistindo meu vídeo, estarem participando sempre. E deixei aqui na descrição o link do meu Instagram, que é onde eu conto um pouquinho mais sobre esse meu dia a dia de au pair. E, gente, não tenham medo, tá? É muito difícil, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente tem medo. O desconhecido dá muito medo. Mas vá em frente. Não se importe com o externo. O que você quer? O que você realmente quer? Esse é o teu sonho? Então só vai. E não deixa o medo ser maior que a sua vontade, o seu sonho, sabe? Eu aprendi que se der medo, vai com medo mesmo. É difícil? Mas encara isso de frente. E só você pode fazer isso. Não é eu e nenhuma pessoa que está ao seu lado. Eu tenho certeza que se você se comprometer do seu jeitinho, da forma que você achar que é melhor e que você se sentir melhor, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tem algumas colegas que sentiam muito medo, muita insegurança, e eu também já passei por isso, muita insegurança. Quem esteve ao meu lado é o que mais sabe disso, mas deu tudo certo. Então, vai lá, se jogue que vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau!